Olá, amados irmãos, a paz do Senhor esteja sobre vocês e suas famílias. Estou muito feliz por mais essa oportunidade de investirmos tempo de qualidade para o estudo da Palavra de Deus. Temos aprendido muito sobre o comportamento do crente. Preciosos estudos que nos trazem reflexão e nos preparam para a ação, para colocar em prática todo esse aprendizado. Então, sem mais demora, pegue papel e caneta e tome nota, porque em nosso estudo de hoje seguiremos vencendo com o bem. Amados irmãos, Deus tem um propósito para cada um de nós, e cada um de nós nascemos com características comportamentais necessárias para vivermos o nosso propósito, ainda que você não tenha descoberto. Com esse estudo seremos despertados para o fato de que a ética cristã deve direcionar o comportamento do crente em relação ao não crente. Mas como deve se portar o cristão na sociedade em que convive, visto que o padrão de comportamento muda de sociedade para sociedade e de tempos em tempos? Primeiro, o crente deve compreender que todos os homens, antes de crer em Cristo, andavam segundo o curso deste mundo. Todos, antes de crer em Cristo, possuíam um coração enganoso, estavam entregues às suas próprias paixões, aos sentimentos perversos e faziam o que era inconveniente. Mas, ao aceitar Cristo como Salvador, o cristão é criado de novo em verdadeira justiça e santidade, pois em Cristo adquire um novo coração e um novo espírito. Apesar de o crente ter morrido com Cristo, ter sido sepultado e ressurgido dentre os mortos, para a glória de Deus, quanto à mentalidade e maneira de interagir com as pessoas no mundo, não houve uma mudança. A mudança que ocorrerá é gradativa, paulatina, pois demanda a renovação do entendimento, conforme nos aponta Romanos 12, versículo 2. Então, é somente através da renovação do entendimento que o cristão deixará de agir conforme o mundo. O crente em Cristo é apto para ir morar no céu no dia em que ele crê na mensagem do Evangelho. Porém, se não for instruído segundo a palavra da verdade, não saberá discernir entre o bem e o mal. Conta certa história que um rio que atravessava uma floresta encheu acima do normal. Um escorpião ficou ilhado numa pedra sem conseguir chegar até a margem. Então um sapo estava passando e o escorpião pediu para que o sapo o ajudasse a chegar na margem. Desconfiado, o sapo disse: "Mas, escorpião, se você subir nas minhas costas, você garante que não irá me ferroar com a sua cauda?" E o escorpião disse: "Sim, sapo. Não farei isso. Fique tranquilo." O sapo permitiu que o escorpião subisse em suas costas e o levou até a margem do rio. Porém, antes de descer das costas do sapo, o escorpião preparou a sua cauda e atingiu o sapo com seu ferrão. Então o sapo, com bastante dor e quase paralisado, disse: "Mas, escorpião, você garantiu que não faria isso." E o escorpião respondeu: "Desculpa, sapo, mas você sabe que essa é minha natureza." Amados, o cristão não deve se conformar, se amoldar ao mundo. Mas qual é a regra que estabelece o comportamento do cristão no mundo ao passar por uma situação similar? Bem, vamos ler o texto que dará base a esse estudo e que se encontra em Romanos 12, versículos 17 ao 21. E vai nos dizer: "A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem." Queridos, nos versículos desse texto, o apóstolo Paulo intensifica seu reforço em ensinar aos romanos a maneira cristã de tratar as pessoas que estão de fora da comunidade cristã. Ele está interessado no testemunho dado ao mundo pelos cristãos, e isso mesmo em meio a sofrimentos. Se os cristãos apresentam
o corpo a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável, conforme Romanos 12, versículo 1, apresentarão ao mundo um testemunho nobre, não um testemunho passivo, mas ativo, que demonstra claramente um comportamento comprometido com a salvação dos pecadores. As nossas obras testemunham tanto quanto a nossa pregação. É tão gratificante quando o mundo nos reconhece como cristãos, mesmo sem nada termos falado, ou seja, apenas pelo nosso comportamento e atitude. Já aconteceu isso com você? Comigo já. Comigo já aconteceu. E quando acontece, eu penso estar no caminho certo. Então, queridos, vejamos algumas maneiras positivas de nos comportar, de reagir diante das perseguições e do sofrimento. Primeira, pagando o mal com o bem. Para falarmos desse primeiro ponto, quero chamar a sua atenção para o versículo 17, que é o versículo-chave desse estudo, e para o versículo 21 também. E diz: a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amados irmãos, dois erros estreitamente relacionados são aqui combatidos. O primeiro, vingança, o desejo de revidar por uma injustiça sofrida. E por isso ele fala: a ninguém torneis mal por mal. A esse respeito, somos lembrados de passagens paulinas anteriores, tais como: tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal. 1 Tessalonicenses 5, versículo 15. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. 1 Coríntios 4, versículos 12 e 13. Porque não preferem sofrer a injustiça? Porque não preferem sofrer o prejuízo? 1 Coríntios 6, versículo 7. Assim como o apóstolo Pedro também nos exorta: não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Pelo contrário, bendigam. 1 Pedro 3, versículo 9. Esse é um erro. O outro erro é pretender que pessoas individualmente tenham o direito de assumir a função de punir. Até mesmo no Antigo Testamento, o mandamento olho por olho, dente por dente, lá em Êxodo 21, versículos 24 e 25, também conforme Levíticos 24, 20 e Deuteronômio 19, 21, refere-se à administração pública da lei criminal. Isso pode ser visto em Levítico 24, 14. E foi promulgado com o fim de desencorajar a prática de buscar a vingança pessoal. O que Paulo, aqui em Romanos 12, 17, proíbe, o desejo de retaliação, é o mesmo pecado contra o qual Jesus advertiu lá em Mateus 5, 38 até 42 e também em Lucas 6, 29, versículo 25. E este ensino de Nosso Senhor pode ser considerado um desenvolvimento posterior da instrução veterotestamentária, tal como se encontra em Levítico 19, 18, Deuteronômio 32, 35 e Provérbios 20, 22. Irmãos, a manifestação de um espírito vingativo destrói distinção cristã, o pré-requisito absoluto para o sucesso na conquista de pessoas para Cristo. É essa carência que leva os de fora a dizerem: esses cristãos não são diferentes de nós. Isso é muito triste. Paulo, o grande missionário, quer que os crentes se conduzam de tal maneira que os incrédulos percebam. É por essa razão que ele prossegue dizendo na parte B do verso 17: procurai as coisas honestas perante todos os homens. E isso nos lembra de Provérbios 3, versículos 3 e 4. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao pescoço. Escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. O desejo de Paulo é que os destinatários vivam vida de completa consagração a Deus e amor genuíno por todos, até mesmo pelos próprios perseguidores,
para que os de fora não se dê oportunidade legítima de se queixarem ou de acusarem, conforme 1 Timóteo 5,14, e para que os difamadores sejam envergonhados, conforme nos diz 1 Pedro 3, versículo 16. Ele não quer que os destinatários sejam obstáculos ou pedras de tropeço, impedindo o não convertido de aceitar o Evangelho, conforme nos aponta 1 Coríntios 10, versículo 32. Em vez disso, ele quer que conduzam suas atividades de tal maneira que a consciência pública aprove. Seu nobre alvo, como alguém que ama profundamente a Deus, é que a vida piedosa dos crentes seja um instrumento nas mãos de Deus para a conversão dos pecadores, para a glória de Deus. Interessante, Calvino, ele resumiu o significado do versículo 17 da seguinte forma: o que se acha implícito é que devemos labutar a fim de que todos sejam edificados por nossa lide honesta, para que eles, numa palavra, percebam o bom e o suave odor de nossa vida, pela qual sejam atraídos para o amor de Deus. E isso é maravilhoso, queridos. Quando pensamos no versículo 21, não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem, deixar-se vencer pelo mal significa permitir que o inimigo o derrube e planejar e revidar o mal com o mal. Vencer o mal pelo bem significa continuar vivendo uma vida de fé em Deus e por amor a Deus e por todos, sem excluir a pessoa que o ofendeu. E aí a dificuldade. O tipo de vida caracterizada pela transformação à imagem de Cristo e, portanto, pela humildade, pela utilidade, pela paz, e sair do seu caminho por palavras e atos para mostrar bondade àquele que o ofendeu. Eis a vida vitoriosa, eis a vida vitoriosa. Mas não se pode obter a vitória mediante esforço ou exercício humano, senão somente mediante a fé. Ela se estende a todos aqueles e somente a esses que, havendo sido justificados mediante a fé, com base no sacrifício vicário de Cristo, receberam todo o seu poder do Espírito Santo que reside neles. Abster-se do mal é serviço de um monge. Lutar e vencer é tarefa de um crente. Champlin, essa é a frase dele. Essa é a nossa tarefa. Amados, a segunda maneira positiva de nos comportar, de agir diante das perseguições e do sofrimento, é buscando a paz com todos os homens. Vejamos então o versículo 18 que nos diz: se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Essa exortação para viver em paz com todos está em harmonia com outras passagens tais como: não haja contenda entre mim e ti, e entre meus pastores e teus pastores, porque somos parentes chegados. Gênesis 13, versículo 8. Esforcem-se por viver em paz com todos. Hebreus 12, 14. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacifica. Tiago 3,17. E Jesus afirmou: bem-aventurados são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus 5,9. No mundo de cessação de paz, esta bem-aventurança revela que força relevante, vital e dinâmica é o cristianismo. Os genuínos pacificadores são todos aqueles cujo líder é o Deus da paz. 1 Coríntios 14, versículo 33. Também Efésios 6, versículo 15 e 1 Tessalonicenses 5, 23. E que aspiram a manter a paz com todos, como aqui em Romanos 12, 18. Que proclamam o Evangelho da paz, Efésios 6, 15. E padronizam a sua vida segundo o príncipe da paz. Lucas 19, 10, João 3, versículo 12 ao 15 e também Mateus 10, 8. Os servos de Deus renunciam à violência e ao tumulto. Essa é a verdade. O reino de Cristo é reino de paz. E a Igreja de Cristo saúda com votos de paz. Os discípulos de Cristo preferem sofrer a machucar o outro,
mantendo comunhão onde outros a rompem, renunciando à autoafirmação e suportando em silêncio o ódio e a injustiça. Assim, vencem o mal pelo bem. A maior paz, porém, encontrarão ao enfrentar em paz os maldosos, dispondo-se a deles sofrer padecimentos. Queridos. Não obstante a responsabilidade de viver em paz com todos, não é apresentada de uma forma irrestrita, há duas restrições aqui. A primeira, se for possível. Há circunstâncias sob as quais é impossível o estabelecimento ou a manutenção da paz. Hebreus 12,14 não só divulga a paz, mas também a santificação. Esta não deve ser sacrificada com o fim de manter aquela, pois uma paz sem santificação ou sem santidade não é digna do nome. Se a manutenção da paz subentende o sacrifício da verdade e ou da honra, então a paz deve ser abandonada. Assim nos diz também Lucas 12, versículos 51 a 53. A segunda condição: quanto estiver em vós, ou até onde depender de vocês. Há situações que requerem o sacrifício da paz, mas devemos estar certos de que não devemos nos envergonhar de tais exigências. Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para estabelecer e manter a paz. As outras pessoas não estavam dispostas a ter a paz, exceto sob condições que nós, como cristãos, não poderíamos aceitar. Então, em tais casos, Deus não nos faz responsáveis pela ausência de paz. Amados, muitas vezes pessoas irritadas e combativas assumem o controle de ministérios, igrejas e denominações e acham que estão fazendo bem à causa evangélica, porém provocam divisões entre indivíduos e igrejas. A ordem bíblica é que lutemos pela paz até onde ela estiver ao alcance e possibilidade. O Espírito Santo ajuda o cristão nessa tarefa, fazendo frutificar, conforme nos aponta Gálatas 5:22. É bom lembrar, no entanto, que muitas vezes para se obter a paz é preciso passar pelo processo de confronto, discussão e reconciliação, sem as quais a paz não teria sustentação, conforme nos aponta Mateus 18, versículos 15 ao 20. O crente deve fazer o máximo ao seu alcance para evitar o ressentimento ou a ira de quem quer que seja, mas igualmente não deve irar-se por sua vez, mesmo quando lhe seja impossível não causar ofensas. John Knox. Queridos, a terceira e última maneira positiva de nos comportar, de reagir diante das perseguições e do sofrimento é não buscando a vingança. Observemos então o versículo 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Não vos vingueis a vós mesmos, amados. É o que diz lá. O mal que ele corrige aqui é muito mais sério do que aquele supramencionado. E, no entanto, ambos têm a mesma fonte de origem, a saber, um amor desordenado voltado para si mesmo e um orgulho inerente que nos leva a uma excessiva indulgência para com os nossos próprios erros, enquanto que nos revelamos intolerantes para com os erros alheios. Visto, pois, que esta enfermidade cria em quase todos um desejo frenético por vingança, mesmo quando sofrem as mais leves injúrias, o apóstolo nos ordena, aqui, a não cultivarmos o espírito de vingança, mesmo quando somos dolorosamente feridos, mas que deixemos a vingança com o Senhor. E também creio que seja essa uma grande dificuldade que nós temos, não? E visto que aqueles que uma vez se deixam prender por essa descontrolada paixão, não podem deixar-se dominar com facilidade. Ele nos refreia, o apóstolo Paulo nos refreia, pelo uso dos termos persuasivos tais como amados. O preceito, pois, consiste em que não cultivemos o espírito de vingança, nem vinguemos as injúrias que poderão ser-nos feitas,
visto que nosso dever é dar lugar à ira. Então, dar lugar à ira significa deixar com Deus a autoridade de julgar. Você percebe? Aqueles que planejam a vingança privam Deus dessa autoridade. Se, pois, é errôneo usurpar o ofício divino, tampouco nos é lícito extorquir dele a vingança, porque ao procedermos assim, queridos, antecipamos o juízo divino, porquanto Deus quis reservar este ofício exclusivamente para si. Então nós não temos o direito de fazer isso. Ao mesmo tempo, o apóstolo afirma que aqueles que esperam pacientemente pelo socorro divino deixarão Deus ser seu vingador, enquanto que os que antecipam sua vingança não deixam lugar ao socorro divino. Aqui o apóstolo não só nos proíbe de tomar a vingança em nossas mãos, mas também de permitir que nossos corações sejam tentados por esse desejo. Nós não devemos, na verdade, nem mesmo pedir a Deus que nos vingue. Caso nossas petições emanem de nossos sentimentos pessoais e não do santo zelo do Espírito, não deixaremos a Deus o papel de nosso juiz. Ao contrário, seremos servos dos nossos desejos corruptos. Então, amados irmãos, só nos é possível dar lugar à ira quando esperamos pacientemente o tempo certo do nosso livramento, orando nesse ínterim para que aqueles que agora nos trazem sofrimento se arrependam e se transformem em nossos amigos e irmãos. Em vista do fato de que nosso Senhor Jesus Cristo, mediante seu sofrimento vicário, afastou de nós a ira de Deus, não devemos nos sentir felizes por nos privarmos de exercer a vingança? Qual, pois, é nosso dever ao sermos injustamente tratados? Seria, porventura, rogar a Deus que derrame a sua ira sobre as terríveis pessoas que estão nos maltratando com crueldade? Porventura é isso que Paulo tinha em mente quando ele disse: deixem lugar para a ira? Não devemos antes rogar a Deus que conceda aos perseguidores a graça do verdadeiro arrependimento e fé? Não devemos nós deixar qualquer noção de justiça retributiva inteiramente com a sapientíssima soberania de Deus? E não é verdade que cada legítimo filho de Deus que experimenta o amor de Deus em sua vida pessoal terá de responder dessa maneira? São muitas perguntas e nós já sabemos as respostas, não é verdade, queridos? Em vez de exercer a vingança, o dever do cristão é retribuir o mal com o bem. E agora vem aquela parte do versículo que diz: porque está escrito, minha é a vingança. O apóstolo extrai a sua comprovação do Cântico de Moisés, lá em Deuteronômio 32, versículo 35, onde o Senhor declara que ele tornará, ou melhor, que ele tomará a vingança de Deus de seus inimigos. Os inimigos de Deus são todos aqueles que oprimem seus servos sem uma razão plausível. Aquele que vos tocar, diz ele, tocará a menina dos meus olhos. Zacarias 2, versículo 8. Portanto, estejamos insatisfeitos com a consolação de que aqueles que nos causam tribulação sem merecermos não escaparão impunemente, nem nos faremos mais sujeitos ou mais expostos às injúrias dos ímpios por suportá-las. Ao contrário disso, deixaremos com o Senhor, que é o nosso único juiz e libertador, a oportunidade de prover-nos livramento. Embora não devamos orar a Deus pedindo que nos vingue dos nossos inimigos, mas sim orar em favor da sua conversão, para que venham eles a tornar-se nossos amigos, todavia, se prosseguirem em sua perversidade, lhes acontecerá o mesmo que sucede a todos quantos desprezam a Deus. O apóstolo, contudo, não cita essa passagem como que para concedermos o direito de inflamar-nos
de ira assim que formos injuriados. Não é isso. Nem nos manda também que oremos a Deus para que vingue nossas injúrias na proporção do excitamento da nossa carne. Ele nos ensina primeiramente que não é nossa tarefa exigir vingança, a menos que queiramos usurpar a responsabilidade e a competência divina. E em segundo lugar, ele afirma que não devemos temer que os ímpios se prorrompam com maior ferocidade ao ver nos suportar os nossos sofrimentos com paciência, pois Deus não assume em vão o ofício de vingador. Ele não assume em vão. Amados, o orgulho e o egoísmo tentam nos empurrar para a vingança contra quem nos causa males. Faz parte da natureza retribuir, igual ou mais fortemente, o mal praticado contra nós. Desde o início do mundo, os primeiros homens assim agiam. Gênesis 4:23 já nos aponta isso. A lei de Cristo, no entanto, prescreve a alternativa à vingança, lá em Mateus 5:38-42. Não é mais olho por olho, pois a justiça do amor, que foi cumprida inteiramente na cruz, deve ser o nosso padrão. Tem uma frase muito interessante de Mahatma Gandhi que diz: olho por olho e o mundo acabará cego. E é verdade. Amados, partindo para a conclusão desse precioso estudo, notemos que esses versículos nos mostram um alto padrão de vida cristã autêntica. Notemos que notemos que não há nenhuma ordem aqui que Cristo não tenha cumprido. Ele é o nosso modelo. Olhando para Ele, obteremos os recursos espirituais para essa árdua tarefa. Oferecer o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, conforme nos aponta Romanos 12:1, é uma experiência maravilhosa, que nos dará condições de colocar em prática tudo o que aprendemos hoje. Só quem se entrega completamente pode experimentar tal padrão de vida cristã. Somente olhando para os propósitos de Deus para a nossa vida é que seremos capazes de oferecer esse sacrifício de nós mesmos. É um grande desafio que cabe a nós aceitar. Então, queridos, prossigamos vencendo com o bem. Até a próxima oportunidade para mais um precioso estudo da Palavra de Deus. Que o Senhor abençoe poderosamente você e a sua família.